Alô, som, ei, som. Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura, e este é mais um maravilhoso, lindo e retumbante Pergunte ao Pastor, o seu programa favorito de respostas rápidas para as perguntas curtas que são feitas pelos membros aqui do canal. É tão específico, né? É o seu programa favorito de quê? Respostas rápidas, tira muito programa, né? É de respostas rápidas, tem que ser rápido. Não é? De perguntas curtas, não é? Feitas por quem? Pelos membros desse canal. Então, certamente é o programa favorito de quem responde as perguntas dos membros. Chega! E antes de começar as suas perguntitas, só pra avisar que o pessoal da The Pilgrim endoidou. Chovendo promoção! Eles fizeram uma promoção incrível com a gente no mês passado, em que você tinha 50% de desconto na sua assinatura, fosse mensal, fosse trimestral ou até mesmo anual. Você pagava um ano de Pilgrim, um ano de Pilgrim com 50% de desconto. Aí você tem acesso a audiobook, resumo, e-book, cursos e um monte de material supimpa para que você tenha a palavra de Deus e material de ensino teológico na palma da sua mão. E foi um sucesso tão grande, o pessoal lá da Pilgrim ficou tão feliz que estenderam por mais uma semana a promoção. Então você só tem até dia 7, agora, sexta-feira, para aproveitar a sua promoção especial, o seu preço mais barato no link aqui embaixo. Se você não conhece a Pilgrim, tem um review completo do aplicativo deles aqui no canal, então corre e aproveita pelo link. Depois disso, não tem mais repescagem, não tem mais choro, é só caixão e vela preta, porque morreu Maria Preá e Inês é morta. Então corre. Esses ditados tem no resto do Brasil? Morreu Maria Preá, Inês é morta, caixão e vela preta, essas coisas assim. Não sei. Vocês me digam aí se essas expressões são só aqui do Ceará ou se existe aí no resto do Brasil. Pergunte ao pastor. Corre lá no link. Respeito quem curte, mas eu gostei dessa edição não. Essas tentativas de fazer piada no meio com a edição de memes, na minha opinião, não combinam com o estilo do canal. Prefiro as edições mais sóbrias. Olha, eu sou um homem de conteúdo. Coitado do editor. Rapaz, desculpa aí. Me perdoe, seu editor. Seu editor, não fique assim não, seu editor. Teve muito elogio aí às suas edições também, tá? O Gabriel Tuller tá estendendo a equipe, né? Cada vez mais membros, cada vez mais gente top aí na equipe do Gabriel Tuller, na Cosmódromo Studio. Tem editores novos que vão aparecendo de vez em quando e o estilo vai, né? Entrando aí dentro do fluxo do que a gente espera, mas também variando um pouco mais. O pessoal tem adorado as edições novas com mais piadinha, coisa assim. Mas claro que não agrada a todo mundo, é normal. Viu, seu editor? Você não fique mal, não. O pessoal tem elogiado bastante. Você não vá cortar os pulsos, não. Eu tenho gostado. Eu tenho achado muito engraçadinho. Caraca, meu irmão. Fui ler aqui uma pergunta aqui, tá do tamanho de um bonde a pergunta. Olha que negócio gigante. Pergunta curta, meu patrão. Que não dá pra ler um tratado, não. É errado orar pedindo a própria morte? Sim. Com certeza. Errado é com certeza errado. A gente tem Jó pedindo a própria morte, a gente tem Jonas pedindo a própria morte na escritura, e isso são coisas tratadas como negativas, como ruins. Jó pede pra morrer várias vezes e Deus aparece a Jó, né, sem concedê-lo, isso certamente. Em Jonas, o pedido para morrer constante de Jonas no seu livro era fruto da sua fuga de Deus. Então, orar pedindo a própria morte não é uma coisa boa. Mas isso indica alguma coisa. Indica que você tá muito triste, que você tá mal, que você precisa de ajuda, certo? Veja, sentir essas coisas, sentir essa dor no coração, sentir vontade de morrer, não é o fim do mundo, certo? Homens de Deus, fiéis e santos passaram por isso. Jó é tratado no Novo Testamento como um exemplo de paciência, mesmo assim Jó várias vezes pediu a Deus para que ele morresse. Tem um sermão meu aqui no canal, tá? Em Jó capítulo 3. O título do sermão é Como Crer Se Eu Quero Morrer. Como Crer Se Eu Quero Morrer. Você pode ir lá, certamente vai te ajudar a compreender esse tipo de coisa. Mas eu diria para você procurar ajuda, tá? Procura ajuda. Procura ajuda espiritual, procura o seu pastor, procura um discipulador, procura gente que possa te auxiliar nessas batalhas, mas procura ajuda psicológica. Não tem problema se procurar um profissional que é entendido dessas correlações emocionais e mentais do ser humano para te ajudar a entender esses pensamentos, te ajudar a entender de onde vem esse tipo de sentimento. Na internet você não vai encontrar a ajuda que você precisa, procure gente perto para lhe auxiliar. Tudo bem? Oro aí pelo seu bem, que Deus possa abençoar a sua vida. Iago, boa noite. Por que você gosta tanto de Sandman? É por alguma mensagem dos quadrinhos ou só por gostar da história mesmo? Acho que ela deve ter me visto falando no Twitter ou no Instagram. Eu nunca falei de Sandman. Não lembro de ter falado de Sandman aqui no YouTube. Eu cresci lendo muitos quadrinhos, tá? Comecei com Turma da Mônica, Tio Patinhas, essas coisas, mas logo na adolescência eu comecei a ler Watchmen, que é o meu on-shot favorito, né? Você tem pra comprar em português o Watchmen completo. E Sandman, eu tenho o Sandman completo lá em casa também. Eu li muito. Li pirata, eu era adolescente. Li em PDFzão aí, esses scans. Li muito mangá também. E Sandman é uma história muito ampla, muito grande, muito completa, que cria universos novos. Eu sou muito fascinado com a criação de universos, a criação de reinos e mundos diferentes daquele que a gente habita. Eu acho isso muito interessante. E eu acho que o Neil Gaiman
Gaiman construiu um mundo interessantíssimo com Sandman, com personagens e mitologias e ideias muito novas, eu acho bem interessante. E tem trechos e momentos ali muito inspiradores, muito inteligentes. Eu acho uma narrativa interessantíssima, tá? Se você assistiu Sandman no Netflix, o capítulo da morte, né, o som de suas asas, é um capítulo fenomenal. Aquilo ali vale Sandman inteiro. É incrível, é realmente incrível. É uma coisa muito, muito forte. Eu acho que vale muito a pena, eu acho muito bom. Acho uma das melhores adaptações de uma mídia pra outra que eu já vi na minha vida, certo? Quais são as melhores adaptações que eu já vi? Sandman, Senhor dos Anéis, certamente tá aí no top 5 de melhores adaptações de coisas de uma mídia pra outra. Eu torço muito no meu coração que The Last of Us da HBO seja uma bênção, seja maravilhoso. Por favor, que não seja um Cowboy Bebop. Por favor, que não seja um Cowboy Bebop. Bora The Last of Us. Conto com você. Gostaria de ver sua resenha do Jesus and John Wayne. Eu tô lendo nesse momento. Cadê aqui? Tá aqui. Eu tô lendo agora, tá aqui do meu lado, ó. Jesus and John Wayne. É um livro que foi publicado agora pela Thomas Nelson e até agora tá esquisito. Já tava bom. Diz que ia mudar ele pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Certo? Até agora uma leitura um pouco esquisita. Eu tô no segundo capítulo. Li incríveis 60 páginas do livro. Até agora o livro tem um prefácio muito ruim. O prefácio do livro é basicamente sei lá, um negócio meio revolucionário de esquerda horrível. Bem revolucionário mesmo. Trata a complementaristas como racistas, como gente ligada a Ku Klux Klan e escravidão e coisa assim. É bem ruim. Nossa, o prefácio desse livro me desanimou de lê-lo profundamente. Mas é um livro muito badalado nos Estados Unidos sobre como os evangélicos brancos cooptaram o evangelho e relacionaram o evangelho a políticas culturais muito específicas. Por enquanto, ela tá fazendo explicações interessantes sobre como a cultura americana foi incorporada pelos evangélicos e transformada em teologia. O problema é que, por enquanto, ela só tá criando correlações. Ela tá dizendo o que é que aconteceu e como essas coisas adentraram na igreja. Então, é um tratado sociológico de fenomenologia da religião que, por enquanto, não apresenta juízo de valor sobre as coisas, não explica outras correlações que podem influenciar a igreja e nem fala sobre como a teologia se abriu para receber ideias que parecem ser culturalmente muito fortes nos Estados Unidos. Tem muita cultura americana aqui e, pelo que eu fucei no livro, eu acho que o livro não vai me dar o que eu tô esperando. Mas farei uma resenha completa desse material, tá? Completa. Já digo que é um material interessante, que eu acho que deve ser lido, tá? Eu acho que esse livro aqui, apesar de seus pesares, que ainda está no comecinho, então toda a minha leitura e todo meu comentário a respeito dele é no meio do caminho ainda, é uma leitura incompleta, tô no segundo capítulo desse livro, lendo muito devagarzinho, mas já me parece um livro que a leitura é útil. É útil. Eu diria pra você não ler o prefácio. Pula o prefácio se você é um crente que quer ler isso aqui. Se você é um crente de direita, certo? De direita. Que não é acostumado a ler textos de gente de outras perspectivas. Você lê esse prefácio aqui, você taca fogo no livro, certo? Eu sou um crente de direita, mas como pesquisador sou acostumado a ler coisas de várias perspectivas, então não me ofende diretamente. Mas é um negócio viu? Coloca o livro como se fosse uma coisa de uma bolha muito específica. Coisa que o livro não é, tá? O livro não é para uma bolha, mas o prefácio coloca como se fosse. Mas pretendo fazer uma resenha pra vocês. A experiência de leitura dele tá sendo bem diferente, por exemplo, da minha experiência de leitura do The Making of Biblical Womanhood. Foi publicado também, que é um livro bem parceiro desse aqui, digamos assim, da Alison Barr, que pra mim é um livro que não precisa ser lido, certo? Se você é uma pessoa que tá preocupado em questões envolvendo cultura e construção de feminilidade e tal, pra mim o livro da Barr é uma perda de tempo, certo? Uma perda de tempo. Não vale a pena ler aquele livro. Tem muita coisa melhor pra você ler do que aquilo, porque aquilo ali é uma grande postagem de Facebook, certo? É esse nível de qualidade, certo? É um grande blog mal escrito. Esse aqui não. Esse aqui parece um trabalho muito sério, tá sendo muito sério, por mais que em algum momento eu vá discordar. Por enquanto eu não discordei de nada que ela escreveu, mas a metodologia me estranha ainda. Bom, mas vou conversar mais depois aí. Não costumo falar de livros que eu estou lendo, mas como você perguntou, eu acho interessante pontuar. Jesus and John Wayne parece um trabalho interessante. Mas comentarei mais em breve, quando tiver terminado de ler. Comecei a ler Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Logo no começo já me confrontou muito e mudou meu jeito de ver minhas motivações. Glória a Deus, sua vida. Obrigado. Lembrando, viu, que você pode ouvir esse livro inteiro lá na Pilgrim, se você quiser. Que coisa boa. E mais um aqui, que legal, hein? Recebi de presente o box A Grande Comissão e na igreja está tendo um curso de estudo teológico sobre o ID. E esses livros estão sendo uma bênção para eu ter sempre duas posições. A do pastor que está ensinando e a do Iago. Muito bom. Espero que as posições sejam próximas, sejam perto. Que coisa boa. Que bênção. Deus abençoe. Por que os pastores falam que pagode ou funk gospel é errado, sendo que o pop rock gospel é aceitável nos louvores? Não é preconceito? Então, mais ou menos, tá? Geralmente o motivo é porque o funk e o pagode são muito dançantes. Como são músicas muito dançantes, geralmente esse tipo de estilo musical não acaba sendo usado no culto, porque ativa um tipo de comportamento físico que os pastores geralmente não querem na igreja. Por isso que há essa diferença. Como culturalmente o pagode e o funk estão atrelados à sensualidade, culturalmente são músicas para ambientes de pegação e coisas assim, ou de bebedeira, existe uma barreira cultural para que esses ritmos sejam ressignificados pelos crentes. Geralmente é necessário um esforço
de ressignificação. Como esse é um esforço longo e trabalhoso, e não tem como a igreja inteira ressignificar os ritmos ao mesmo tempo, cada pessoa vai entrar nessa jornada, usar esses estilos musicais no culto geram mais confusão do que ajuda, necessariamente. Então, por isso que pastores costumam ter esse tipo de preconceito, que é muito mais prático e cultural do que realmente um preconceito. Devemos confiar na doutrina da igreja ou somente na Bíblia? A doutrina da igreja deve ser um instrumento de compilação e organização do que está escrito na Bíblia, certo? A doutrina da igreja é uma sistematização. Geralmente, o que você faz é confiar na doutrina da igreja. E então você avalia isso a partir da Bíblia ao longo da sua vida. O processo do crente de assentimento teológico é um processo de recebimento e avaliação, certo? Primeiro recebimento, então avaliação. Você é uma pessoa descrente, alguém prega o evangelho pra você, você acredita no evangelho, você chega na igreja e alguém te apresenta um corpo de doutrinas. Você, como um novo convertido, não vai ter capacidade de avaliar detalhadamente todo esse corpo de doutrinas para então segui-lo. O que é que você faz? Você recebe. Olha, essa aqui é a fé, essas são as doutrinas, isso aqui é o credo, essa é a confissão, é isso que a nossa igreja acredita, você, obrigado, recebi, é minha vida, então seguirei o meu cristianismo a partir disso. Mas você faz isso, claro, com humildade. Eu tô recebendo. E à medida que você recebe essas coisas no ambiente que você se converteu, você entra num processo de avaliação. Você vai lendo a Bíblia, vai aprendendo a interpretar a Bíblia, vai entendendo a compreender a origem das ideias. Então, você talvez discorde de uma percepção aqui, discorde de outra acolá, talvez você mude de teologia, e esse é um processo natural, certo? Então, confie na doutrina da sua igreja até você ter capacidade de avaliar a doutrina da sua igreja. Por isso que credos são importantes, confissões são importantes, igrejas confessionais são uma bênção, porque o seu corpo de doutrina está claro e estabelecido para você receber. Mas uma vez recebido, ele pode ser avaliado pessoalmente, e então questionado, e quem sabe você pode até mudar o seu corpo de doutrina, é a experiência natural de muitos de nós. Oi, linda! Não é a Catarina, é um coelho? Será que dá pra mostrar ela? Será que dá pra ver a Catarina? Olha como é a coelhinha, olha isso. Oi, coelhinha. Dá oi pro pessoal na internet. Oi. Tá em casa? Onde é que o papai tá? Tô no trabalho. Ei, Catarina, quem foi que fez você? E o que mais Deus fez? Isso, e fez por quê? Isso, pra glória dele. Catarina, o que é pecar? É desobedecer a Deus, é verdade, viu? Dá tchau pro pessoal, o papai vai terminar de gravar o vídeo aqui. Linda. Eu te amo, coisa linda. Oh, beijinho, oh, beijinho. Pastor Iago, é pecado um cristão não praticante namorar uma cristã muito praticante e firme na causa? Se for pecado, o que fazer? Se você é um cristão não praticante, você não é cristão, tá, meu brother? E essa não é a falácia do escocês verdadeiro, porque o verdadeiro cristão... Não. Se você é cristão, você é praticante. A fé cristã não é a fé de um assentimento verbal, em que você diz que é cristão e pronto, e é cristão. O cristão tem que ser um cristão praticante. Cristãos praticantes pecam, cometem erros, mas aí se você é um crente de IBGE, você não é um crente, certo? Não conta como alguém que foi realmente salvo e que vive a vida da fé. Então se torne um cristão praticante. Se você é um cristão não praticante, você é um ímpio. Precisa de arrependimento e fé para finalmente encontrar Cristo Jesus na sua vida. Espero que essa pessoa que é um cristão praticante lhe abandone. Não namore com você enquanto você não se tornar praticante, porque isso é julgo desigual. É um pecado, é casar com descrente, é viver, é construir uma família com a pessoa que não partilha da mesma fé e que não tem a mesma paternidade espiritual, certo? O seu pai espiritual é Deus, é Jesus Cristo. Se você é um crente, se você é um descrente, ou se você é um cristão não praticante, você é só um descrente disfarçado. Seu pai é o diabo. Então se arrependa e creia e venha pro evangelho. O tríceps está aparecendo, hein? Tá é longe, meu patrão. Tá é longe. Tá é longe. Pior que aqui tem a blusa cobre, né? Então não dá pra ver nada, né? Mas tá é longe. Pense no sofrimento. É malhando feito um animal de grande porte. Comendo razoavelmente bem. E parece que deu uma estancada aqui. O negócio parou. Mas é isso aí. Processo pro resto da vida é esse mesmo. Boa tarde, Iago. Qual a sua opinião sobre um cristão assistir séries ou filmes que demonstram o demônio como neutro ou bom? Por exemplo, Motoqueiro Fantasma, Lúcifer. São só ficção ou há algo errado em assistir? Um abraço e obrigado pelos vídeos. Você precisa avaliar o que você assiste, tá? Quando você vai consumir uma peça de entretenimento, você vai avaliá-lo. E muitas vezes você não sabe exatamente como é que as coisas são pontuadas ali. Se existe uma série que eu acho que o diabo é apresentado como alguém bonzinho, ou alguma coisa assim, se aquilo aparece em uma mitologia muito diferente, em um tipo de mundo muito complicado, em um tipo de subcriação nova, eu vou avaliar como aquilo funciona. Mas geralmente eu não vou usar aquilo como minha fonte principal de entretenimento, eu não vou consumir aquilo com frequência. Por exemplo, eu pessoalmente nunca me interessei em assistir a série Lúcifer, porque pelo que eu assisti, pelos trechos que eu vi, por coisinhas que me contaram, eu não quero assistir uma coisa que trata
Satanás como se fosse alguém desejável, alguém neutro, alguém que eu quero gostar. Eu sei que a série vai tentar me fazer gostar de um personagem com características gostáveis, que é o diabo. E o diabo muitas vezes se apresenta assim, né? Satanás se apresenta como algo gostável. Eu não quero, não me interessa, não me apetece, acho que não é uma boa fonte de entretenimento. Se eu tô assistindo um filme, eu vou ver o filme e no filme aparece isso, eu vou dizer, puxa, que coisa chata, que coisa errada, coisa feia, não concordo com isso, mas talvez eu não assista aquele filme de novo, talvez eu não recomende aquele filme pra outra pessoa, mas não vou morrer, meu Deus, é pecado assistir, nossa, uma história. Poxa, valores errados são transmitidos através das histórias o tempo inteiro. O que a gente precisa é avaliar essas histórias e questionar o nosso nível de retorno a essas histórias quando os valores apresentados ali são valores que a gente não gosta ou não se agrada. Então é importante a gente ter essa compreensão. Iago, é pecado quebrar um noivado? Na Bíblia o noivado é visto como um casamento, só que não consumado. Logo, hoje em dia, quebrar noivado seria divórcio? Não, porque o noivado na cultura judaica já era um casamento. Era algo que estava dentro do matrimônio já. A diferença é que eles tinham todos os compromissos do casado sem os benefícios do casado. É diferente da nossa cultura de namoro, né? Onde você tem os benefícios do casamento sem o compromisso do casamento. É o extremo oposto. Eu explico isso em detalhes lá no livro Fogo no Parquinho. Tá na Amazon, lançamento, corre lá. Escrevi pra apresentar aí toda essa cultura de namoro e como é que a Bíblia responde a ela. Então, dentro da nossa cultura, onde o noivado é um compromisso público e cultural de que vocês vão casar em algum momento, o noivado não é de forma nenhuma um casamento. Você pode romper o noivado se você achar que vai te levar pro caminho ruim. Iago, é problemático cantar a Deus pedindo que ele possa vir como labareda de fogo, tendo em vista que o batismo com fogo é para condenação e não para salvação? Veja, na maioria das vezes, fogo aparece na escritura como referência à condenação, certo? Então, por exemplo, quando o Fernandinho canta pedindo para Deus vir com seu fogo, porque ele é fogo consumidor, isso é loucura, tá? Hebreus tá falando de Deus como fogo consumidor, como condenação, não como salvação. Agora, existem outros momentos em que o fogo também pode significar outra coisa, como purificação, ou como parte do poder que provém do Espírito Santo. O fogo aparece na escritura para descrever algumas coisas, não uma coisa só. Na maioria das vezes, assim, numericamente, né? Na maioria das vezes fala de condenação, mas não apenas condenação. Então, quando fala de línguas de fogo descendo, né? Como que labareda de fogo lambendo o povo lá em Atos 2, é um uso que pode ser usado, também musical e poético, para descrever o poder de Deus como um fogo. Mas a gente tem que identificar bem, e quando a gente fizer referência a um versículo que fala de fogo, saber exatamente se aquilo é um versículo sobre condenação ou sobre alguma outra coisa, pra gente não cometer nenhum tipo de gafe. De quem Caim teve medo quando foi expulso? Isso é uma pergunta muito boa, tá? Dos seus irmãos, dos outros, né, que viriam buscá-lo, né, e vingar. Talvez do seu próprio pai, que poderia vingar a morte de seu filho. Talvez suas irmãs. Eu acredito que Caim e Abel tinham irmãs mulheres já, porque Eva celebra ter nascido um filho homem. Então Caim teve medo ali da sua família imediata vir até ele pra matá-lo. Boa noite, pastor. Não é bem uma pergunta, mas aí vai. Recomenda o seu top 5 pregações do YouTube. Vixe, top 5 pregações do YouTube. Difícil, viu? Difícil. Deixa eu ver aqui. Não vou saber dizer exatamente meu top 5, mas eu vou falar as que eu lembrar aqui, tá? Pregação chocante do Paul Washer, certo? Tá no top 5, tem que ouvir no YouTube. Você Irá Sofrer é a pregação do John Piper na conferência da Passion. Também foram os 2 sermões mais importantes da minha vida. Ouça esses 2, certamente vai ser uma coisa muito transformadora. Tem um sermão do Joel Bick no livro de Hebreus, que foi pregado numa conferência fiel, que eu ouvi pessoalmente, que foi um negócio também inacreditável, em Hebreus capítulo 11, ou no começo do 12, certo? Top, certo? 3 sermões inacreditáveis aí pra você ouvir. Mas eu ouço vários outros pregadores, tá? Eu mandei aí top 3 aí de sermões americanos que eu me lembre, mas qualquer coisa que você encontrar do Augusto Nicodemos Gomes Lopes, se você encontrar do Emílio Garófalo Neto, se você encontrar do Heber Carlos de Campos Júnior, que você encontrar do Thiago Cavaco e que você encontrar do Rômulo Monteiro, você tem aí top 5 pregadores brasileiros pra você olhar e aprender aí, ser transformado na sua vida. Pode procurar esses 5 aí, que esses 5, ó, acabei de transformar o Thiago Cavaco em brasileiro, né? Falantes de português, certo? Infelizmente o Thiago Cavaco ainda fala brasileiro arcaico, mas aqueles que falam brasileiro moderno certamente conseguem entender o Cavaco falando. Grande Thiago Cavaco, ó, um dos meus pregadores favoritos aí do mundo, certo? Esse é o Pergunta do Pastor de hoje, que Deus lhe encha de graça. A gente tem vídeo quase todo dia aqui nesse canal, então se inscreve e assina as notificações pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro bem fungado no seu cangote e até a próxima.